Na sua inocência, em vez de fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem, mais bonita, ela resolveu fazer uma cirurgia na certidão de nascimento, diminuindo 10 anos da sua idade. Esse foi o crime dela. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no YouTube e no Instagram, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br e pode interagir das mais diversas formas com esse conteúdo, seja fazendo um comentário aqui, deixando as suas observações, a sua crítica e as suas sugestões, ou deixando o seu like ou dislike no vídeo e também, claro, muito importante, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que você conheça e que porventura não saibam o material que eu produzo aqui. Isso é muito importante, faz com que a gente continue crescendo. Eu agradeço a você pela sua participação nessas mais diversas formas. Muito obrigada a quem me acompanha aí do Brasil, diferentes partes do Brasil e também diferentes partes do mundo. Você me disse que estava até se coçando aí do outro lado porque queria que eu falasse sobre o discurso do Bolsonaro, que foi uma resposta à demissão de Moro, que chamou lá a imprensa e disse que ia se demitir e explicou as suas razões para a demissão. Eu fiz alguns comentários sobre esse discurso do Moro, você pode ver aqui, tá em algum lugar, e hoje eu vou falar sobre o discurso do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro teve quase 40 minutos, foi longo, o que significa que eu não vou olhar ponto a ponto o discurso dele, mas eu decidi escolher alguns elementos que me parecem significativos e que apontam justamente para essas mesmas características que ele continua empregando na forma como ele faz, produz esses discursos, esses pronunciamentos. E aí eu acho que um primeiro elemento que a gente precisa deixar bastante claro aqui é: quando a gente produz um texto, seja ele falado, escrito ou sinalizado, o que a gente está fazendo é apresentar um conjunto de ideias, mas não é de forma aleatória para ninguém. Esse conjunto de ideias, ele se destina a um grupo de indivíduos. E quando você tem um presidente, essas figuras públicas, elas sabem a quem estão direcionando os seus discursos. Supõe-se, evidente, que quando um presidente faz um pronunciamento para toda a nação, é que ele esteja falando de alguma forma ainda um pouco hipotética com toda essa nação. A questão é que esses discursos vão conter elementos que são direcionados a uns e outros. E aí, o que a gente vê aqui nos discursos do Bolsonaro, eu já fiz uma série de análises, é que é muito comum que ele converse com a base. E por que é importante a gente fazer essa primeira ponderação? Porque quando a gente fala de conversar com a base, a gente inevitavelmente vai pensar que Bolsonaro não parece estar muito preocupado se aquilo que ele diz desagrada a tantas pessoas, porque justamente ele está tentando manter firme e forte essa conexão com a base. Isso apareceu inúmeras vezes nesse longo discurso que ele fez e a gente vai olhar para alguns desses elementos aqui. E aí, para fazer essa análise, para olhar para todo esse conjunto, eu vou separar em algumas unidades que são do meu interesse, que a gente vai começar a discutir agora. A primeira delas, gente, tem a ver com esse foco no eu. Não é a primeira vez, não é de hoje. Bolsonaro tem uma postura bastante egóica. Ele tá falando do governo, mas na verdade ele tá falando de si mesmo, das escolhas que ele fez. E ele tá o tempo todo falando sobre as suas escolhas ou sobre a sua família. Sempre parte do eu, aquilo que ele vai falar sobre qualquer assunto que seja. Aí você poderia me dizer: ah, Jana, mas bom, se ele é o presidente, ele vai partir do eu. Não necessariamente esse eu que só pensa sobre as suas próprias experiências, mas você poderia focar em ações que são promovidas e não em você fazendo quaisquer que sejam as ações. Isso é algo que a gente vê muito, inclusive a palavra eu foi mencionada 1 zilhão de vezes nesse discurso. E aí é interessante observar como é que isso vai se configurando ao longo do discurso dele, porque tem um momento, por exemplo, que ele vai dizer assim: e outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mas ainda externar ou não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27. Ele aqui está falando sobre o que supostamente Moro teria dito a ele, que toparia a troca do diretor-geral, caso ela acontecesse só no final do ano, quando ele seria indicado para o STF, ou deveria ser indicado para o STF.
E aí isso é uma conversa grave, séria, você tá ali trabalhando nessas chantagens ou nessas negociações na surdina, e você decide trazer isso à tona, mas aí você vai dizer que o problema disso, você foca que uma das questões disso acontecer é porque é desmoralizante para um presidente ouvir isso. E aí você vê o quanto realmente esse foco se volta para esse eu, Bolsonaro, quando ele precisa dizer que é desmoralizante para ele, já que ele é o presidente, ouvir uma coisa dessas. São outros os inúmeros momentos, eu deixo aqui embaixo toda a transcrição, né, da fala dele, para você acompanhar o quanto ele vai trazer essa questão do eu inúmeras vezes. E esse eu reverbera de diferentes formas. Tem esse eu que é vitimizado, tem esse eu que é o anti-establishment, tem esse eu que é muitas coisas aí dentro, e a gente vai falar agora sobre uma dessas coisas que eu achei muito interessante a maneira como ele se posiciona num dado momento, que diz que a maneira como ele se define é eu, militar, cristão, presidente da República. E observe que naquele momento, no pronunciamento, aquela situação comunicativa, ele está ali como quem? Como presidente da República. E é curioso observar que, curioso não, previsto, mas é interessante observar que ao se colocar como presidente da República, antes de dizer que é presidente da República, ele se define como militar, então ele vai se colocar ali dizendo que é um militar e vai dizer que é cristão. E só depois disso ele vai dizer que ele é o presidente da República. É claro que em outros momentos do texto ele diz, eu, presidente da República, eu como presidente da República, mas é interessante observar essa sumarização do que ele seria. E quais são as características? Que ele escolhe trazer como esse eu, porque eu posso ser muitas coisas. Ele poderia dizer eu pai, eu filho, eu, enfim. São muitas as categorias em que ele poderia se inserir. E é importante ele dizer que ele, eu militar, eu cristão, eu presidente da República, porque isso, claro, esse destaque a essas características conversa, evidentemente, com pontos do texto que ele quer destacar, com coisas sobre as quais ele quer falar, e ainda com quem também ele quer falar. Então, por isso, é interessante a gente observar essas várias mobilizações do eu e como ele vai se configurando nesse eu ao longo do texto. Tem uma outra questão que é importante da gente observar, que são os significados, a maneira como ele enquadra alguns termos. Eu destaquei aqui apenas alguns e você pode, evidentemente, destacar outros. Um deles é a questão da autonomia, que ele diz que os ministros têm autonomia, têm carta branca, mas é uma liberdade com poder de veto, porque ele vai dizer que a autonomia não é sinal de soberania, e ele vai o tempo todo fazer essa troca. A hora ele diz que ele está aberto ao diálogo, mas depois ele vai dizer que não podem passar por cima dele, ele não vai receber ordem de subordinado. Então, ele está o tempo todo dizendo que ele defende essa autonomia, mas em contrapartida, ele mesmo nega ou se contradiz quando ele diz que, não é bem assim. Eu converso com os meus ministros, mas eles têm que estar comigo naquilo que eu defendo. Então, é uma autonomia que só é autonomia quando esse ministro faz aquilo que ele quer que o ministro faça. É isso que aparece na fala dele. E aqui eu estou dizendo isso olhando para esse discurso, a maneira como ele vai configurando, porque ele quer dizer que esses ministros têm autonomia, mas ao mesmo tempo ele diz que, não é bem assim. Aí tem uma outra palavra que é bem importante no discurso dele, porque o problema o mote central dessa conversa seria, a princípio, o fato de que Moro disse que ele estava querendo fazer uma indicação política na troca do diretor-geral da PF. E aí, supostamente, o que a gente esperaria é que ele ia falar contra isso. Na verdade, ele faz uma grande salada, a gente já está entendendo que ele faz isso justamente por uma conversa com a base, que a gente vai falar já já. Mas é interessante pensar a maneira como ele vai falar sobre a questão da PF, o quanto ele mistura temáticas ali no meio que interessam a ele. Mas um elemento interessante é o uso da palavra interagir. Num dado momento, depois de ficar colocando essas questões, digamos assim, retóricas de quem que ele deveria investigar mais primeiro, dar foco, ou seja lá o que for, ele diz, qual problema tem? Eu quero ter um diretor com quem eu possa interagir. E aí a minha pergunta é, o que significa interagir? Porque ele diz que não vai interferir.
nas decisões da PF, né, e nas investigações, mas ele diz que ele quer interagir. Então é interessante a gente pensar que ele enquadra essa situação nesse conceito de interagir, como se esse interagir fosse algo super inocente. A pergunta é, o que é que ele está chamando, então, de interagir nessas circunstâncias, quando ele vai trazendo esses exemplos, inclusive dizendo que teve acesso, que tinha nas suas mãos um documento que era de um depoimento, algo que até onde eu compreendo, ele sequer deveria ter em mãos. Então, é muito curioso ele dizer que não interfere, mas tem um documento, que não interfere, mas quer interagir, e que quer saber o que é que está acontecendo, inclusive porque no meio disso, quando ele fala que ele precisa saber de tudo o que está acontecendo para definir os rumos da nação, num dado momento ele vai falar algo como isso, é tão vaga essa oração, porque a gente fica se perguntando, tá bom, o que é que ele precisa saber, e que pode ser dito para nós, e por que é importante ele saber disso 24 horas por dia? Porque isso define o rumo da nação. Aí tem uma outra palavra também que é interessante para pensar em termos de significado que ele atribui, como é que ele enquadra essa palavra, é o povo. Povo brasileiro ele falou algumas vezes e povo também. Numa dessas vezes que ele fala sobre povo, ele vai falar que é o momento em que ele vai falar da questão do Inmetro, que estavam fazendo a troca dos tacógrafos. E aí ele vai falar de motoristas de viaturas, cada tacógrafo custando R$ 1.900. E aí ele vai dizer que quem ia pagar essa conta era o motorista de caminhão, de van e de ônibus. Queriam trocar todos os taxímetros do país. E aí ele vai falar, só no meu estado, Rio de Janeiro, 40 mil taxistas iam ter que comprar um novo taxímetro. E aí ele vai nos dando esse exemplo e no final ele diz assim, a obrigação do Inmetro é, obviamente, atestar a qualidade de muita coisa. E de preferência, obviamente, evitar onerar o nosso já sofrido povo brasileiro. Quando ele chama de sofrido esse povo brasileiro, então traz essa carga emotiva que é importante para ele trabalha muito com os afetos nos discursos dele. Aqui, quando ele fala do povo brasileiro, esse é o povo brasileiro, é uma parte bem específica do povo brasileiro. São os motoristas de caminhão, de van, os taxistas. Ele cita também o estado dele, para dar o exemplo que são 40 mil taxistas que iam ter que comprar um novo taxímetro. E aí é curioso porque ele vai afunilando isso e colocando esse grupo de indivíduos como o povo brasileiro, quando na verdade é uma parte do povo brasileiro. E isso interessa aqui porque quando ele faz isso, quando ele enquadra o povo brasileiro nesse grupo específico, ele está fazendo o quê? Ele está conversando com a base dele. E essa dinâmica da escolha do sintagma povo brasileiro, que é enquadrado em alguns perfis, é importante justamente por essa conversa com a base, e que às vezes pode passar, digamos, desapercebido da gente, porque ele vai usando a palavra povo brasileiro, e eu acho que o nosso olhar tem que ser isso, entender o que ele está chamando, né? Qual o enquadramento que ele dá para esse povo. E aí tem um outro elemento interessante, que é quando ele fala sobre a preocupação com a coisa pública. E o exemplo que ele dá para a preocupação da coisa pública, o enquadramento que ele dá é o uso que ele faz dos cartões, a que ele tem acesso, e o fato de que ele desligou a piscina olímpica. E aí esse caso é mais um caso de enquadramento dessa ideia de preocupação com a coisa pública, que é muito pequeno, que está centrado no eu, nele, e sem pensar de maneira grande para o país inteiro. É claro que você vai pensar medidas de diferentes tamanhos, mas quando você vai dar um exemplo de preocupação com a coisa pública e o seu exemplo se volta ao fato de você desligar o interruptor de uma piscina, que na verdade é de energia solar, realmente o entendimento de coisa pública é bastante deficiente. É triste, né, gente? Triste que a coisa pública seja piscina olímpica. Triste. Caso haja outras palavras que você tenha visto que são enquadradas de um jeito, digamos, curioso, você pode trazer aqui embaixo que a gente continua batendo esse papo nos comentários, né? Para além disso, tem a questão dessa conversa com a base que eu já mencionei aqui, quando ele fala do povo brasileiro, né? E ele direciona isso para os taxistas e caminhoneiros. Do exemplo que ele dá dos cristãos, o fato dele de se chamar de cristão, de ele usar o exemplo da Ilona para falar de ideologia de gênero, e aí para trazer a questão de que os cristãos são contra o aborto. Então parece que são temas que estão todos desconectados uns dos outros. A gente diria que essa coerência, essa nota zero no Enem, muita gente fez piada com isso, mas a gente olhando para essa ideia de que o objetivo do texto, ao fim e ao cabo, um deles é conversar com a base, a gente vai entender justamente que não é tão incoerente assim, nessa medida do que é a conversa com a base, né? Ele vai trazendo muitos temas justamente para fazer essa conversa.
Inclusive quando ele fala de abuso de autoridade, porque ele não dá ponto sem nó, o abuso de autoridade que ele está se referindo é de uma postura que ele defende, que é contra a quarentena, e que ele também está fazendo, que é sair toda hora, conversar com gente na rua e tal. Então, ele só está falando de abuso de autoridade para poder conversar com a base dele, tá bem? Porque ele é uma figura, basicamente, autoritária, né, gente? Mas nesse caso, interessa a ele usar esse recurso aí, né? Uma tentativa também de comover por conta dos exemplos que ele traz. Que ele vai dizer assim nesses exemplos, né? Tomasse uma posição, ele vai falar que ele queria que o Moro tomasse uma posição sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia. E ele não bota o contexto aqui, né? Ele não vai falar da pandemia em nenhum momento, que é interessante para ele. Ele diz: mulheres em praça pública, como de Araraquara, um pobre, um humilde trabalhador do comércio do Piauí, entre tantos outros que ele tinha que mostrar sua cara. E aí é claro que esses exemplos, veja só o uso inclusive dos adjetivos, né, para qualificar esse homem pobre, humilde trabalhador no comércio do Piauí, mulheres em praça pública. Então, inclusive essa referência em praça pública, pessoas humilhadas em praça pública, ou seja lá o que for, o quanto isso é importante na construção desse cenário e aí para fortalecer esse argumento dele em torno da questão do abuso de autoridade. E como ele já fez outras inúmeras vezes, isso é descontextualizado, ele recontextualiza isso porque ele não traz a situação inteira. Como eu disse, ele não está falando aqui da questão da pandemia, que está relacionada ao que aconteceu aqui, porque é que os PMs foram lá falar com essas pessoas e tal, né? E aí, de novo, eu não estou dizendo que eu estou defendendo a prisão dessas pessoas, mas para mostrar para vocês o contexto que ele usa, como ele recontextualiza essa situação para poder falar sobre ela, entendeu? Em seu benefício. Um outro elemento é justamente essa questão do direito de ir e vir, que ele tem falado em algumas circunstâncias justamente relacionados à questão da pandemia e que ele vai retomar aqui também e que, de novo, tem uma relação com a base. Teve uma série de manifestações no Brasil, buzinaços, né? No Brasil, de pessoas dizendo que querem ter o seu direito de ir e vir e trabalhar. E aí, então, não tem uma discussão, é uma discussão alienante, não uma conversa sobre se pensar essa questão do coletivo. Ele falou, inclusive, em prisão, fazendo uma relação direta com prisão, o que não é o caso. Então, esses discursos eles se relacionam entre si e também com a base, né? E aí tem uma outra coisa que é muito importante, que tem a ver com esse eu também e a conversa com a base, é ele se manter dizendo como alguém que é anti-establishment. Ele insiste em dizer que ele é contra o sistema, embora ele seja o sistema desde sempre. A gente já falou isso aqui, ele continua fazendo uso desse mesmo recurso, não é novo, é algo que ele já faz e que é importante para ele, inclusive para criar esse lugar dessa fronteira entre ele e os outros, porque ele vai dizer, inclusive, num dado momento, poderosos se levantaram contra mim, que ele está querendo então mudar o país. Ele inclusive vai dizer assim: coisas que aconteciam no Brasil praticamente não acontecem mais. E me desculpe a modéstia, em grande parte pela minha coragem de indicar um time de ministros comprometido com o futuro do Brasil. Gente, o Brasil virou um grande paraíso, eu queria dizer pra vocês. Não tem desemprego, não tem gente entrando na miséria. Esses números estão todos bombando, viu, pessoal? Na pandemia, então, a gente tá, ó, só subindo. Então veja o quanto ele dizer que ele é anti-establishment, que os poderosos estão contra ele, tem a ver com esse lugar do outro e que ele o conflito dele com o outro, essa fronteira entre ele e esse outro que é um inimigo, digamos assim, que ele está criando esses inimigos, eles estão contra ele, mas que ele continua então na luta e o Brasil já é diferente por conta disso. É a construção de uma realidade, né? A gente não pode esquecer, como eu já disse em outros vídeos, como eu já disse no último vídeo, que a linguagem, nessa hora, esses discursos, eles são justamente a mediação entre o eu e essa suposta realidade. Você constrói a realidade a partir desses discursos e ele faz muito isso. E essa escolha dele, de novo, é uma escolha que volta ele para a base, porque ele se vende o tempo todo como essa figura que é contra o sistema. E é muito curioso pensar como ele foi construindo isso, sendo justamente uma figura que está lá no governo há zilhões de anos, né? Dentro disso tem um outro elemento que é muito sério, que é muito grave e que também tem a ver com essa conversa que ele mantém com a base, o que são esses grupos bolsonaristas que ficam compartilhando notícias no WhatsApp, por exemplo, e o quanto isso tem força e é importante na política, na maneira como ele mobiliza as pessoas, é ele fazer um comparativo direto entre o que aconteceu com ele, a facada, e o assassinato, a execução de Marielle Franco e do Anderson, tá? Quando ele faz isso,
ele está conversando com a base dele. Ele mantém um discurso da base, porque não existe qualquer grau de comparação. E ele faz isso para dizer que a PF estava dando mais atenção ao caso Marielle do que o caso dele, mas o caso dele já foi resolvido. Adélio atuou sozinho, hoje está numa instituição psiquiátrica, o caso dele já está resolvido. Além disso, quando ele traz o caso de Marielle, que, bom, foi uma execução sumária, porque fazia um trabalho excepcional, que estava mexendo com gente muito grande, que não é o que aconteceu com ele, não é o que foi a facada dele, era um sujeito que tinha lá uma série de teorias da conspiração na cabeça, não tem nada a ver com o que aconteceu com Marielle. Ele dá a entender que é como se a Polícia Federal só trabalhasse em um caso por vez, o que evidentemente também não é verdade. E ele faz isso e ele polariza então a questão, ou eu ou Marielle Franco. É um absurdo que ele faça isso, é absolutamente desrespeitoso, mas é evidente que não dá para esperar nada diferente de Bolsonaro, porque essa é a dinâmica em que ele opera desde sempre, desde antes de ser presidente. E esse absurdo comparativo é também importante para ele, porque ele vai ficar tentando se justificar ao longo da jornada dele para falar da relação com a PF, e porque ele gostaria de informações, e vai mostrar inclusive o horror que é ele ter acesso a um depoimento que ele jamais deveria ter, considerando que ele está implicado no caso, ele foi implicado no caso num dado momento, e o quanto tudo isso é horroroso, mas ao mesmo tempo e perverso, mas ao mesmo tempo é mais uma vez essa dinâmica de uma conversa com quem o defende, porque ele coloca tudo no mesmo lugar e as pessoas não fazem análises complexas da diferença entre esses casos. Marielle demonizada e ele nesse lugar de o pobre homem que quase foi assassinado. E tem um último elemento que eu queria destacar aqui que tem a ver com um discurso dele sobre educação. Ele vai falar dos ministros que estão apanhando lá o tempo todo, ele dá o exemplo do Weintraub, também não é à toa. E num dado momento da fala dele, ele vai dizer, ele tem que ser um bom profissional e não um bom militante, quando ele está falando da educação que está muito prejudicada no Brasil, e aí ele mistura o PISA com suposta doutrinação, e quando ele diz que o aluno tem que ser um bom profissional e não um bom militante, ele enquadra aqui bastante bem o entendimento que ele tem do que é a escola, como esse espaço instrumentalizado e exclusivamente de destinar esses indivíduos a entrar no mercado de trabalho. Não significa que isso não deva ser pensado, mas o fato dele de fazer o contraponto, e é importante pensar o quanto ele faz isso várias vezes, ou é uma coisa ou é outra, né? Ele vai dizer que tem que ser um bom profissional e não um bom militante, o quanto ele está tirando então dos indivíduos que vão às escolas a possibilidade de refletir sobre a realidade em que vivem, de se tornarem cidadãos críticos à realidade em que vivem. Então é uma escola que não tem criticidade e o único objetivo é formar esse bom profissional, e aí eu me perguntaria o que é o tal do bom profissional também. Mas é muito importante observar que no meio dessas sentenças todas que parece que são aleatórias, o quanto ele vai trazendo a agenda dele. Tá entendendo? Inclusive, tem um dado momento que ele vai dizer que o Moro é desarmamentista, por exemplo, e como ele vai conectando isso com as ideias dele. É muito importante a gente entender que o discurso dele, por mais que nos pareça incoerente e aleatório, ele vai tendo relação direta, evidente, o tempo todo, com essa propaganda de si mesmo, daquilo que ele é e daquilo que ele representa. Tem alguns bordões que ele usa várias vezes e que eles, embora pareçam desencaixados, são importantes porque é um recurso dele contínuo de dizer quem ele é, mais uma vez. Um deles é esse, o meu compromisso é com o Brasil, e aí qualquer coisa que ele diga, no final das contas ele justifica como o meu compromisso é com o Brasil. Um outro é o jamais pecarei por omissão, ele fala isso várias vezes, e mesmo de maneira desencaixada, você fala, nossa, mas por omissão de quê? Mas ele continua usando o bordão para dizer que ele não se omite, que ele... e aí entra nessa lógica do dizer o que pensa, dizer o que é importante, ou seja lá o que for. E o meu compromisso é com a verdade. Então, esse sintagma e a verdade é muito importante para Bolsonaro. Você pode encaixar muitas coisas aí dentro, ele vai direcionando para você o que é essa verdade, e ele usa esse bordão também com bastante frequência. E aí tem outras duas características desse discurso, eu vou indo para a finalização desse vídeo, que são esse ataque à imprensa, que é o contínuo, ele faz isso o tempo todo, falar que a imprensa é parcial com ele faz isso o tempo inteiro, e um ataque aos governadores, que quando ele falou de pandemia dessa vez, ele trouxe a questão dos governadores, que o STF decidiu que os governadores e prefeitos podiam fazer, mas que aí estão fazendo coisas absurdas, então ele...
E aí então ele diz que acata o que o STF disse, mas ele continua indo dizer que é ruim, que é absurdo, ou seja lá o que for. Então ele continua com isso, atacando os governadores e prefeitos nas suas escolhas administrativas para pensar o caso da pandemia, né? E aí então, minha gente, basicamente é isso que eu tinha a dizer. Ele fala dessa interferência da PF que não vai interferir, mas o tempo todo ele tá falando das formas como ele interfere ou gostaria de interferir, e o quanto é importante a gente ir entendendo como ele vai fazendo essa dinâmica ao longo do texto dele, que sim, tem um problema de continuidade, a maneira como ele vai colocando os tópicos, o fato dele trazer o filho, quando ele vai justificar essa questão da Marielle, ele traz a história do filho, ele traz uma série de elementos, mas que, de novo, ele é como se ele estivesse se defendendo o tempo inteiro e colocando como o caso dele, se colocando meio como vítima. Olha como eu sou perseguido pela imprensa, perseguido pelos poderes, quando na verdade não era nada disso, como é o caso, por exemplo, da forma como ele justifica o que aconteceu com a sogra dele, que inocentemente só queria ficar mais nova e por isso trocou a data da certidão de nascimento. Então, quando ele vai dando essas respostas frágeis, essas justificativas frágeis, mas que ao mesmo tempo ele vai se colocando nesse lugar de perseguido, o que é muito importante para ele, para estabelecer de novo essa fronteira amigo-inimigo e o quanto ele é aquele que está lutando contra isso lá no governo dele. Tem esse elemento do quanto também ele se valoriza e o quanto ele chama para si tudo, como tem um dado momento no final que ele fala que ele trava o bom combate. O que significa esse bom combate? A gente tem aí, claro, mais uma metáfora de guerra militar, a coisa do combate, e ele então está dizendo que existe o bom combate, o bom combate é o dele, mas o que é que seria esse bom combate? A interferência na PF? É isso? De novo, muito eu, pouco Estado, poucas resoluções, ações de governo efetivamente e um foco muito em si mesmo, nos filhos e na família, em se preservar e em sobreviver, né? E atacar os outros. Longo, né, gente? 40 minutos de vídeo. Espero que você tenha chegado até aqui. Se chegou, não esqueça do seu like, das suas observações aqui embaixo. E não se esqueça, por trás dessa suposta incoerência, porque falta sim uma continuidade mais bem construída, tem muita conversa com a base e muitas agendas que são as dele desde sempre. Beijo, tchau.